Dia. Como pode melhorar o que mais é possível? As leis dinâmicas da oração. Nosso clube do livro todos os dias de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã. E vamos começar hoje falando um pouquinho sobre o que nós conversamos ontem. Ontem, durante a live, eu comentei com vocês a respeito de alguns mecanismos de defesa. E hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre quais são alguns mecanismos de defesa e como que a gente aciona eles dentro dessa leitura com o livro também. Então, como que vem funcionando? Eu venho sempre lendo esse livro, trazendo conhecimento sobre os benefícios da oração. E depois, junto com a leitura, eu vou trazendo alguns conhecimentos sobre física quântica, sobre psicanálise, algumas questões da constelação familiar. Falo sobre as leis dinâmicas, leis divinas, leis herméticas. Então, assim, é um conjunto de conhecimento que vem firmando e alicerçando as consciências que a gente vai trazendo durante essa leitura. E ontem eu comentei com vocês a respeito das questões do mecanismo de defesa. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria estrutural do id, ego e superego. E vamos falar sobre os mecanismos de defesa. Deixa eu pegar aqui para falar para vocês. A gente vai falar sobre a projeção, sobre a formação reativa, racionalização, negação, isolamento, deslocamento, regressão, sublimação, recalque e entre outras mais. Somatização, canalização, transferência, fuga, resistência, teimosia, relutância e até autossabotagem. Os mecanismos de defesa são muitos. E é importante você identificar quais você está usando e quais são fortalecedores e quais precisam ser eliminados da sua vida. Fica comigo no mais uma leitura do Estande Comigo, as leis dinâmicas da oração, o segredo para todas as realizações. O primeiro segredo que nós abordamos neste livro foi o segredo do relaxamento, com várias dicas, com vários testemunhos, com várias afirmações de oração. E nós estamos agora na parte do segundo segredo. O segundo segredo é a purificação. Então, bora lá para a nossa leitura de hoje. Sejam bem-vindas, meninas. Um excelente feriado para vocês, né? Daqui a pouco nós vamos levar as crianças para andar de bicicleta, sair um pouquinho de dentro de casa, se divertir, né? Qual que é a programação para o feriado de hoje? Nós vamos começar falando como ele recebeu uma moradia fora quando ninguém mais conseguiu. Um jovem executivo tinha sido recentemente transferido para fora do país por sua companhia. Sua família iria se juntar a ele logo que estivesse disponível uma moradia. De qualquer forma, a área para a qual ele tinha sido transferido estava muito lotada e as moradias estavam escassas. Após vários meses sem a sua família, esse jovem executivo ficou com tantas saudades que ameaçava se demitir e retornar para os Estados Unidos, a menos que sua família tivesse condições de se juntar a ele rapidamente. Sua esposa percebeu que esse emprego era a oportunidade de uma vida melhor e que ele poderia se arrepender por causa da sua impaciência se voltasse para o país naquele momento. A esposa de vários outros executivos da mesma companhia estavam também esperando por uma moradia. Eles ficavam dizendo: esta é uma situação impossível. Apesar que está tudo tão lotado que nós nunca conseguiríamos uma moradia. Essa jovem esposa aprendeu o poder da oração do não e ela começou a dizer para si mesma: não, eu não aceito isso para nós. Então, para provar a sua fé, ela começou a embalar e preparar a sua mudança para fora do país. Ela e os seus filhos recebiam as notícias de fora. À medida que eles recebiam notícias desfavoráveis sobre as condições das moradias, eles se mantinham dizendo não para elas. Subitamente, seu esposo escreveu: essa semana terei um encontro com uma pessoa sobre uma moradia. Existe somente uma casa disponível nessa área e uma longa lista de pessoas tentando, incluindo vários dos meus superiores. Nossas chances de conseguir essa casa são mínimas. Se nós não conseguirmos, demorará vários meses para que outra esteja disponível. Por favor, ore para que os resultados dessa situação. Eu telefonarei ou telegrafarei assim que esse encontro terminar.
Na noite do encontro, seu esposo não ligou nem telegrafou, e ele supôs que ele não havia conseguido a casa. De qualquer forma, a esposa e um dos seus outros executivos, que ainda tinha falado muitas coisas negativas sobre a situação, recebeu um telefonema do seu marido dizendo que eles não tinham conseguido a casa. De fato, eles nunca receberam a casa. À medida em que sua esposa falava negatividade, seu marido finalmente voltou para os Estados Unidos para trabalhar por um salário bem menor. 2 noites depois, a primeira esposa, que havia negado mentalmente a situação, recebeu um telefonema. Seu esposo disse: "Eu não entendo isso. De todas as pessoas que tentaram conseguir uma casa, incluindo alguns dos meus superiores que supostamente tinham preferência e influência, eu fui designado para a casa. Eu irei para casa e exatamente 3 dias e você e as crianças estarão comigo em 1 semana." O poder do não na oração pode dissolver bloqueios aparentemente impossíveis para a sua graça, porque isso purifica sua mente de temores e crenças negativas que bloqueiam suas graças. Você pode Você pode parar com o mal, destruindo o seu rastro, com o poder do não na oração, porque você limpa sua mente das crenças do mal, as quais, na verdade, as causas de todos os seus problemas. À medida que isso é feito, então não haverá mais nada que possa deter a sua graça. Vou beber água, que esse nariz tá uma beleza hoje, né? Vocês estão percebendo a minha voz aí? Quem aí já conseguiu receber alguma bênção através de uma oração, né? Aquela situação que parecia impossível, que estava ruim para todo mundo, e você recebendo milagres e você recebendo coisas diferentes. Eu já pude experimentar esses milagres na minha vida e é maravilhoso poder mudar a nossa mente e olhar para a possibilidade que todo mundo não está olhando. Curas invocadas através do poder da cruz. A cruz tem sido considerada há muito tempo um símbolo de cura. Há muitas histórias sobre o poder da transformação da cruz. A conversão do imperador Constantino ao cristianismo 300 anos antes de Cristo é atribuída a uma visão da cruz no céu. Em sua visão da cruz, ele pronunciou as palavras "nossa conquista" no dia anterior à batalha. À medida que ele insistia nessa visão da cruz e nessa mensagem, ele venceu a batalha. Nós vencemos nossas batalhas na vida da mesma forma, mantendo nossa visão na cruz, à medida que expelimos qualquer temor sobre aquelas batalhas que aparecem. Nós também então a conquistamos. Existe uma lenda sobre a mãe do imperador Constantino visitando a Palestina no ano de 326 d.C. Nessa visita, ela foi guiada para o local da crucificação de Jesus por um judeu idoso que tinha herdado conhecimento sobre o local da crucificação. A mãe do imperador Constantino teve muita dificuldade para encontrar a cruz de Jesus devido à irregularidade do terreno. A lenda diz que 3 cruzes foram encontradas e que a cruz de Jesus foi identificada quando uma cura miraculosa de uma mulher que ficou doente aconteceu. Depois que ela se estirou sobre ela, isso supostamente ocorreu 362 anos depois da crucificação de Cristo. Existe uma outra lenda que em um dos pregos da cruz de Jesus, que foi encontrado pela mãe de Constantino, foi lançado ao mar durante uma tempestade que foi acalmada. A simbologia dessas histórias significa que nós também acalmamos a tempestade da vida através do ato de afirmar nossas crenças e seus poderes. Nós acalmamos e riscamos as tempestades da vida quando nós dizemos: "Isso tudo passará, isso não tem poder, minha vida não pode ser limitada, meu Deus não pode ser limitado, o eu agora risco todas as limitações da minha vida em nome de Jesus Cristo." Dizendo não para as limitações da sua vida na cruz pode se tornar uma coroa. Os primeiros cristãos constantemente usavam o sinal da cruz. Isso foi um dos segredos do poder espiritual para a realização de milagres. Historiadores dizem que a cada viagem, a cada ida e vinda, ao seu vestir, banhar, alimentar, acender fogueira e sentar próximo dela, em qualquer ocupação eles eram levados ao ato de marcar suas frontes com o sinal da cruz. São Francisco de Assis uma vez curou um homem paralítico ao fazer nele o sinal da cruz na sua cabeça até os seus pés. Esse
tem sido literalmente o estilo comprovado em tempos modernos. Uma mãe curou seu filho de indigestão aguda com gritos e tosses, fazendo o sinal da cruz sobre ele e declarando: porque este sinal nós conquistamos. Uma outra mulher curou-se de um período de severa depressão e saúde ruim após começar a usar o sinal da cruz e afirmar frequentemente: por este sinal eu conquisto. Uma canadense estava confusa devido às aparentes visitas psíquicas em sua casa, que resultavam em barulhos assombrosos e em estranhos acontecimentos no momento em que a luz era apagada. De manhã, ela encontrava a mobília toda desarrumada e sentia falta de alguns objetos. Os amigos aconselharam que ela se mudasse, mas ela amava sua casa e não queria deixá-la por razões estranhas. Finalmente, um orientador espiritual aconselhou que ela usasse a poderosa oração de negação, negando os mistérios barulhentos e qualquer tipo de poder estranho. Foi sugerido que ela espalhasse a cruz de Cristo em todos os cômodos. Esse conselho foi tomado literalmente e os barulhos rapidamente desapareceram e nunca mais retornaram. A Tati está comentando aqui que ela já recebeu essas orações. Bem, em 2012, a minha avó, a mãe da minha mãe, que me criou, faleceu de câncer em novembro. E na mesma época que ela foi diagnosticada com câncer, né, minha avó teve câncer de pulmão, e quando ela recebeu o diagnóstico foi em setembro e o médico deu apenas 3 meses de vida e todo o tratamento que ela iria fazer seria um tratamento paliativo. E foi um momento que, na mesma época que ela recebeu esse diagnóstico, eu também fui diagnosticada com endometriose. E eu tinha um nódulo, um tumor no meu endométrio que eu não poderia engravidar. E mesmo que não é que eu não conseguiria engravidar, eu iria conseguir engravidar, porém esse nódulo, ele se alimentaria do feto. Então eu teria abortos espontâneos e ele colocaria a minha vida em risco, porque era algo que a cada gestação, a cada situação, esse nódulo iria aumentando e colocaria a minha vida em risco. Então eu recebi um diagnóstico de que eu não poderia ser mãe, eu não conseguiria levar as gestações adiante. E aconteceu numa mesma fase. E aí a minha avó faleceu em novembro e eu continuei fazendo o meu tratamento. Foi um momento muito difícil, de muita tristeza, né? Para mim, ela era a pessoa assim mais importante da minha vida, era a minha avó, né? Ela foi minha mãe, foi minha avó, ela era amorosa, carinhosa, enfim, era uma delícia estar com ela, né? E assim, até hoje é muito difícil não pensar, não lembrar sem se emocionar. E então, quando foi em janeiro, eu comecei a fazer essa oração de negação. Eu fui diante de Deus e falei: eu não aceito esse diagnóstico, eu não aceito isso sobre minha vida, eu vou ser curada. E a amargura era tão grande no meu coração, né? A tristeza era tão profunda que eu cheguei a falar para Deus, eu falei: ou o Senhor me cura e me faz mãe de filhos, ou pode me levar também, porque não tem sentido eu continuar aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho do mecanismo de defesa, que é isso, né? Então, quantas vezes uma situação acontece na nossa vida que a gente perde a vontade de viver, perde a vontade de prosseguir, perde a vontade de lutar, porque tudo tá tão difícil, tudo tá tão moroso, parece que é uma situação impossível. Então, qual é o seu impossível, né? Nós estamos falando aqui de situações impossíveis. Então, para esse jovem executivo, o impossível dele era encontrar uma moradia num local para levar a sua família para estar perto dele nesse novo local de trabalho, que estava quase levando ele a desistir, porque a coisa mais importante para ele do que o trabalho era a sua família, na qual ele estava sendo privado de ter essa relação. E para mim, né, a minha dor mais profunda foi ter sido privada de alguém que eu amava muito, que era muito importante, e que era uma situação impossível, irreversível, não tinha o que ser feito, né? E aí, diante disso, também tive um diagnóstico de que eu não seria mãe. Então, qual é o seu impossível, né? Eu tô falando assim, só uma mulher que teve um diagnóstico desse deve entender
qual é a profundidade da dor que eu tô falando. Algumas escolhem não ter e tá tudo bem sobre este lugar, e é tão interessante porque até o diagnóstico eu não tinha pretensão nenhuma de ser mãe, não tinha sonho, não tinha planos, devido a todos os traumas, né, todas as situações da minha infância, dos divórcios, das questões que eu vivi, né, todas as incertezas das relações, eu tinha dentro de mim também esse ponto de vista, como eu sempre falo para vocês, o ponto de vista cria a realidade, normalmente os pontos de vista são inconscientes. Então, até o diagnóstico eu não tinha intenção, mas a partir do momento que você tem um diagnóstico, aquilo acaba com o seu mundo, né? E então eu comecei a fazer a oração da negação. E quando foi no final de fevereiro, eu engravidei do meu primeiro filho, Samuel. E foi uma bênção, foi um milagre. E o Samuel tá aqui hoje, cheio de alegria, cheio de vida. E aí, o que eu quero trazer outra consciência para vocês também? A questão do túnel de tempo e espaço. Alguém aqui já recebeu alguma profecia alguma vez? Alguém já recebeu alguma oração e alguém falou para você, olha, vai acontecer isso, isso, isso na sua vida, nananã. Alguém já recebeu alguma profecia e depois essa coisa veio a ser concluída, veio a acontecer? Tudo isso que eu passei em relação à morte da minha avó, a dificuldade de não poder gerar filhos e a bênção de receber o filho, em 2010, quando eu me mudei para Bauru, um pastor da minha igreja fez uma oração sobre minha vida. E nessa oração, ele orou por mim e falava assim, olha, Deus me mostra você como uma mulher afligida de espírito. Me mostra você como Ana. Quem conhece a história de Ana? Ana, ela não podia ter filhos. Bom dia, Mari. Então a Ana não podia ter filhos. E aí ele falava que Deus me mostrava para ele dessa forma, uma mulher afligida de espírito como Ana, mas que Deus estaria me dando um filho e seria um filho da alegria, e ele se chamaria Samuel. Enfim, e quando ele fez essa oração por mim, quando ele falou essa profecia, né, eu fiquei tipo assim, nossa, nada a ver isso que esse homem tá falando, porque eu era jovem, né, era extremamente saudável, não tinha tido nenhum tipo de problema, de nenhum diagnóstico. E aí ele percebeu a minha cara, porque quem convive comigo sabe que minha cara fala, né? A boca não fala, mas as expressões falam tudo e um pouco mais. E aí ele pegou e virou pra mim e falou assim, mas isso não é agora. Isso vai levar um tempinho ainda. E realmente foi tudo exatamente como ele tinha descrito. Eu estava numa profunda tristeza, uma situação impossível. E a partir do momento que eu declarei, eu não aceito esse diagnóstico sobre a minha vida. Eu não aceito essa situação sobre a minha vida. Eu não aceito que o meu ventre venha a ser um túmulo, mas o meu ventre vai gerar vida. Então, eu consegui engravidar do meu filho, né? Passei a minha gestação de uma maneira saudável. Os primeiros meses, né, eu precisei fazer um pouquinho de repouso, tomar umas vitaminas ali, né, reposição de umas vitaminas para fortalecer o meu útero. E no final da gestação também tive um pouquinho de dificuldade, porque a criança era gigante, eu engordei muito na minha gestação. Então, para ele não nascer antes da hora, eu também precisei fazer um pouquinho de repouso. Mas, para quem conhece o meu Samuel, para quem convive, ele é uma criança maravilhosa, realmente se tornou o meu filho da alegria, ele é muito comediante, é uma graça, é uma bênção. Então, quais são os seus impossíveis? O que você precisa declarar não sobre o seu impossível hoje? Que você possa tomar posse desse não, dessa autoridade que foi te dada. Você tem a autoridade de declarar o não. Eu não escolho, eu não aceito. Isso não está como forma permanente na minha vida. Vamos falar a declaração de ontem, é assim, ó.
Não, eu não aceito essa aparência. A minha vida, minha saúde, prosperidade e felicidade não podem ser limitadas. Então, que a gente possa declarar isso. Bom dia, maravilhosa, Fabi, querida, seja bem-vinda. Agora nós vamos falar sobre a libertação de curas de problemas e relacionamentos humanos. A oração de purificação toma várias formas, seguindo o poder da negação e o poder da oração de libertação, que deixa você ir e deixa Deus agir. Para se purificar e se libertar de qualquer problema da vida, é necessário praticar a renúncia ou a libertação, especialmente nas relações humanas. Isso permite um processo agradável, já que uma vez libertado daquelas pessoas que sobrecarregam você, você será capaz de ser mais tolerante com elas. Muitos problemas de relacionamento humano se desenvolveriam se as pessoas envolvidas fizessem orações de libertação, ao invés de ficarem tentando dizer com que as pessoas se modelassem de acordo com a sua maneira e segundo as suas vontades. A oração de purificação inclui a purificação dos pensamentos e das palavras de posse. Você deve purificar a si mesmo, evitando o uso dessas palavras de posse com outras pessoas, descobrindo o que fazer em nome do amor, se você quer que suas próprias orações sejam respondidas. Através de ligações emocionais possessivas, você dirige o conteúdo de seus pensamentos e sentimentos para a vida de alguém, mas enquanto você deveria estar usando isso em você mesmo. Desse modo, você se esvazia de tal modo que não será um canal adequado para ter as suas orações respondidas. Depois de ouvir uma palestra recente sobre a oração de libertação, quase todos os que estavam presentes tiveram interessantes experiências sobre suas orações respondidas. Uma mulher de negócios libertou mentalmente sua preocupante filha, declarando para ela: eu libero você completamente, livremente. Eu libero você e deixo você ir. Eu deixo você ir e deixo Deus ser o seu caminho na sua vida. Então, olha essa oração. Se você tem alguém, uma filha, uma situação que está te preocupando muito, ela orou assim: eu libero você completamente, livremente. Eu libero você e deixo você ir. Eu deixo ir e deixo Deus ser o seu caminho na sua vida. A filha logo casou e foi morar fora do país. Uma mãe excessivamente protetora liberou a sua filha casada da mesma maneira. Ela se mudou de casa da sua filha para uma cidade distante e voltou a trabalhar, apesar de já estar além da idade de se aposentar. A filha e o genro puderam ter um filho, o que eles tinham tentado muitas vezes anteriormente sem sucesso. À medida que a mãe e a filha continuaram fazendo a oração de libertação, a filha e o marido herdaram muito dinheiro, com o qual eles compraram uma grande casa e outro carro e felizmente têm uma vida confortável com seu filho. Um filho preocupante de um casal se resolveu emocionalmente, voltando para a universidade e finalmente fez um bom casamento depois que seus pais os libertaram mentalmente. Duas mães preocupadas falaram palavras de libertação para os seus filhos adolescentes em seus filhos se matricularem em uma universidade, longe de casa, e se tornaram estudantes de honra. A paz foi restaurada em todos esses lares através das palavras de libertação. O quanto que o nosso apego, a nossa dominação, a nossa superproteção afeta a vida das pessoas, né? Elas continuam como um emaranhado, como uma corrente, aprisionando ali, né? Você, sua vida. Então, todos os pactos, contratos, lealdades, fidelidades, juras, compromissos, votos, desses de outras dimensões que mantêm você aprisionado, arraigado, congelado, paralisado, na definição, na conclusão, na expectativa, na projeção de como as coisas têm que ser, que não te permite receber os presentes e as infinitas possibilidades que estão disponíveis agora. Você vai soltar, liberar, cancelar, revogar, destruir, descriar tudo isso agora desde o ponto de origem? Sim. Está feito, está feito, está feito. O que mais é possível, hein? Como pode melhorar?
Quantas expectativas, né, e projeções nós temos em relação às pessoas. Quantas vezes nós queremos colocar as pessoas dentro da nossa caixinha. Quantos relacionamentos são destruídos porque nós queremos ensinar o outro como ele tem que ser, como ele não tem que ser. E a gente falou na live, se eu não me engano, de ontem ou de antes de ontem, sobre os 7 pecados. Quem estava aqui? Foi ontem, né, que nós falamos sobre os 7 pecados. Para quem perdeu, volta lá, é um conteúdo bem interessante, vai fazer você ter muita clareza sobre vários comportamentos e sentimentos que precisam trazer para a polaridade positiva aí nas nossas vidas. Então, o que eu quero deixar aqui, né? Falar um pouquinho também sobre a nossa estrutura do id, ego e superego, para a gente falar um pouquinho sobre mecanismos de defesa. Então, o que é a teoria estrutural do id, ego e superego? Então, o id é a nossa estrutura original. O id, ele funciona como uma criança mimada que desconsidera os limites da realidade, procurando a autossatisfação de forma irracional e egoísta o tempo todo, sem inibições e não tolerando frustrações. Ele não considera lógicas, valores e ética não significam nada para ele. Então, o que é uma pessoa que funciona a partir do id? Ela sempre quer que as coisas sejam do jeito dela. É uma pessoa que age de forma imediata, não pensa a longo prazo, assume compromissos e responsabilidades das quais não tem condição física, emocional, ou sei lá o que, para sustentar. Então, ela só vai acessando, escolhendo, e não consegue ir além desse lugar. Então, o id é aquela coisa que a gente nasce, né? A criança, ela nasce e ela simplesmente vai se manifestando e ela vai acessando. E aí, conforme ela vai, cai, se machuca. Não, isso é... Aí, quando ela vai relacionando com a família, fala, isso é feio, isso não pode, não sei o quê, nananã. E aí ela vai, através das suas experiências, da sua subjetividade, do seu desenvolvimento intelectual, ela vai desenvolvendo o seu ego. Então, o que é o ego? O ego é a estrutura da personalidade. E o que ele tem a função? Ele tem a função de nos preservar a nossa saúde, a nossa segurança e a nossa sanidade. Então, o ego é o nosso lógico racional. Então, o ego é aquela parte que a gente tem dos 5% funcionando aí na nossa cabecinha. Então, 5% do que a gente funciona todos os dias é o nosso lógico racional. O ego, ele funciona segundo o princípio da realidade, separando o desejo da fantasia. Então, o ego, ele tem essa razão de conseguir separar o que é uma ilusão, o que é uma fantasia, o que é uma coisa surreal, do que é um desejo, tá? Depois a gente vem o superego. Então, o que é o superego? Ele contém os nossos códigos de conduta. O superego, ele é o juiz das nossas ações e dos nossos pensamentos. É aquele lugar de aprendizado no convívio social, nas inibições das ideias. O superego, ele funciona como um carrasco, como um juiz feudal. Ele fica ali o tempo todo nos reprovando, nos congelando, nos impedindo de seguir adiante. Então, é um senso muito moralista. Então, o que seria esse superego, tá? No modelo do superego, seus pais ou outras pessoas que te criaram, ou seja, todo o conteúdo que abriga é derivado dos julgamentos, valores, tradições, definido durante a sua criação, que dessa forma são passados de geração em geração. O superego contém as ideias nobres pelas quais lutamos. Gera sentimentos de orgulho, de amor próprio por conta dos nossos bons comportamentos. Mas também geram sentimentos de culpa e inferioridade pelo comportamento desaprovado. Então, o que ele quer dizer? Que nós precisamos fortalecer o nosso ego para que ele se torne mais independente do autoritarismo do superego e se torne mais senhor de si com a capacidade de percepção mais apurada e ampliada, liderando com as exigências que recaem sobre ele. Então, a gente tem que aprender a dosar essa questão do id, do ego e do superego.
tem que trazer o equilíbrio para a nossa vida, né? O superego é aquele lugar do medo, do congelamento, da não escolha, que a gente vai criando e invalidando o nosso ser. Parece que não faz sentido, né? A gente estava falando sobre uma coisa e vem outra. Então, assim, quantas coisas você tem criado na sua vida, nas suas situações, nas suas limitações, nas suas doenças, nos seus relacionamentos, que estão atrelados ao superego? Quantas coisas que você tem deixado de ser, ou tem escolhido, ou que você tem mantido na sua vida, porque se você tomar uma atitude diferente, você vai ser desaprovada, você não vai se encaixar nessa realidade, ou que você não vai ser aceita, aonde você tem que mostrar que você tem tudo perfeito, tudo organizado, que não te permite mostrar vulnerabilidade. E aí, como a gente começou falando aqui sobre os relacionamentos eles são formados a partir de 5 elementos primordiais. E esses 5 elementos, eles começam quando eu tenho eles comigo, que é a gratidão, a honra, a permissão, a vulnerabilidade e a confiança. Então, gratidão, honra, permissão, vulnerabilidade e confiança. São 5 elementos que nós precisamos desenvolver para criar bons relacionamentos. E todos os relacionamentos começam como me relaciono comigo mesmo. Então, quais são as suas relações? Você tem desenvolvido esses elementos nas suas relações? O quanto o superego tem dominado a sua vida como um carrasco feudal, te aprisionando dentro de uma armadura na qual você não consegue mais sair de dentro dela. Tem um livro que eu recomendo como uma leitura obrigatória ou um áudio obrigatório no meu processo de mentoria, que chama O Cavaleiro Preso na Armadura. É um audiobook que tem 2h30 de duração, mas é um áudio, um livro que faz muita mudança na sua mente, que vai te trazer muita clareza sobre muitas situações. Que fica essa recomendação hoje para que vocês possam ler esse livro ou ouvir esse audiobook, é O Cavaleiro Preso na Armadura. Então, quantas camadas e não camadas que você tem mantido, que tem aprisionado, que tem te sufocado, que tem te separado de tudo e de todos, que você criou um personagem, uma máscara, um mecanismo de defesa, na qual nem você se reconhece mais. Faz sentido para você? Tem hora que você olha no espelho e fala, meu Deus, quem que sou eu? Quem que eu tô sendo aqui? Eu consigo me expressar na minha verdade? Quantas coisas que você deixou de ser para caber dentro da realidade de alguém, para ser aceito, sabe? Para se sentir pertencente. Quantos pedaços seus você já mutilou para caber dentro da caixinha de outra pessoa? Como seria você juntar suas partes e pedaços hoje, se restaurar por completo e tomar a posse da sua verdadeira identidade? Eu até falei ontem na live que eu assisti um programa de rádio sobre uma doutora em profissões do futuro, né? Ela trabalha, na verdade, ela é uma doutora em saúde do trabalho e ela falando sobre qual vai ser o profissional do futuro. O profissional do futuro vai ser aquele que tem a habilidade de fazer elogios. Por que o profissional do futuro é aquele que tem a habilidade de fazer elogios? Porque as pessoas não estão alicerçadas, enraizadas, firmadas, maduras nas suas identidades. Que elas precisam da validação, da aprovação do outro para inflar o seu ego. E como pode melhorar? O que mais é possível? O que mais tem disponível que nós não identificamos? Por isso que eu acordei hoje no pleno feriado, 7 horas da manhã, para fazer uma live de uma leitura de um livro e falar sobre mecanismos de defesa, de falar sobre empoderamento do ser. Você pode todas as coisas. Você é essencial. Quais são as suas feridas? Quais são as suas marcas? Quais são as suas mágoas? Quais são as coisas que estão paralisando você, congelando você, impedindo você de receber o presente que você é e de avançar?
Quantas liberações eu preciso, o que eu preciso desentulhar para que eu possa florescer, para que eu possa resplandecer? Fica essa pergunta. Então vamos começar falando sobre o mecanismo de defesa da projeção. Então, o que é a projeção? A projeção é um dos mecanismos mais comuns. Ele ocorre quando uma pessoa aponta nos outros as informações que existem nela, mas que o superego considera reprováveis. O que acontece com a projeção? A projeção, as inclinações internas inaceitáveis, elas são projetadas e vistas para fora. Então, quando eu falo mal de outra pessoa, eu julgo o comportamento, eu julgo a forma de se vestir, ou eu sinto assim uma coisa da projeção, é quando eu tenho um determinado tipo de comportamento e quando uma pessoa age de uma forma semelhante a que eu agiria, eu olho para ela e falo, nossa, fulana tá fazendo isso. E às vezes a pessoa nem tá fazendo isso, mas como você agiria daquela maneira, naquela situação, você projeta que ela está fazendo o mesmo que você. Consegue perceber? Eu já projetei muita coisa no outro, projetei muito de mim no outro, ou projetei outras pessoas em outra pessoa. Sabe aquela coisa que, tipo, até comentei ontem na live isso, que eu projetava as relações, os meus avós, as relações que eu tive com a família paterna, na minha relação com o meu marido, que eu olhava para ele, quando eu olhava para ele, eu não olhava ele, eu olhava as minhas questões internas inaceitáveis que eu observei na minha educação e transferia para ele nas atitudes dele, julgando que ele era igual, que ele estava fazendo a mesma coisa. Quem estava aqui ontem lembra disso que eu expliquei. Formação reativa. Ela ocorre quando uma pessoa tem inclinação para um comportamento que ela considera reprovável. Então, ela adota um comportamento que representa exatamente o oposto daquela inclinação, ou seja, utiliza uma máscara social, não apenas para o convencimento dos outros, mas principalmente para o seu autoconvencimento. Uma formação reativa só é percebida quando ela falha, ou seja, quando a máscara cai. Por exemplo, quando se descobre que uma pessoa extremamente moralista abusa de pessoas indefesas, ou quando um homem conhecido por ser meigo e gentil comete um assassinato brutal. Recentemente nós tivemos um caso de um líder religioso que trabalhava com crianças e adolescentes e que ele tinha muita influência sobre essa comunidade, sobre a vida dessas crianças, até que veio à tona a denúncia de algumas meninas e meninos que haviam sido abusadas por esse líder e que chocou muitas pessoas, porque aparentemente ele era um homem de muita influência, de muito cuidado, né? Então, quem você já viu assim, essa questão reativa? Por exemplo, existem muitas pessoas que quando estão aqui olham, falam, nossa, a Andressa fala devagar, a Andressa parece ser calma. Só quem já viu eu perder a tampa sabe o que é uma reação reativa. Sim, mecanismos de defesa, eles estão o tempo todo fazendo parte da nossa vida. E vai ter momentos que a nossa verdadeira identidade vai sair para fora, né? Então vai ter momentos que você vai ter uma explosão e que as pessoas vão ficar chocadas com você. Tipo, você não é assim tão good vibes como elas imaginam. E tá tudo bem. A gente só tem que tomar cuidado para não cometer um assassinato, né? A gente tem que saber ir dosando o nosso nível o que está acontecendo aqui dentro. Por quê? Às vezes você está aguentando tantas coisas, você vem acumulando tantos sentimentos, tantas emoções, você vai
guardando sentimentos, emoções, engolindo palavras e não sei o quê. Ai, porque eu sou boazinha, ai, porque eu tenho que ser boazinha, ai, porque eu tenho que ser educada, ai, porque eu tenho que ser resiliente, não, porque eu não posso fazer isso, porque vão pensar de mim. E aí você vai enchendo a sua tampa, você vai enchendo, você vai enchendo, você vai enchendo. Chega uma hora que você explode. Então, é importante começar a olhar qual está sendo o seu nível emocional. Como está a sua questão emocional? Seu nível emocional, ele tá onde? Ele está aqui? Não, eu tenho domínio, tá tranquilo, eu sei me esvaziar, eu sei me autorregular, ou ele tá aqui, ó, o tempo todo batendo na tampa, o tempo todo na reatividade, o tempo todo explodindo, intolerante. É muito importante a gente identificar para a gente poder buscar ajuda, para a gente poder descarregar um pouquinho isso daí. Racionalização. A racionalização é uma ação inaceitável que foi cometida e reconhecida, mas a intenção por trás da ação não. A racionalização é uma ação inaceitável que foi cometida e reconhecida, mas a intenção por trás da ação não. É o caso de um agente público que recebe um suborno, mas que justifica isso dizendo que foi obrigado a aceitá-lo. Ele reconhece o ato corrupto, mas nega a intenção. Dessa forma, o comportamento é integrado como aceitável ou até inevitável, escapando da desaprovação do superego. A racionalização. Como pode melhorar? O meu filho mais novo, ele tem um superego, embora ele seja bem pequenininho, ele tem um superego bem carrasco com ele, sabe? E ele nunca tá errado. Gente, ele nunca tá errado. Ele nunca, mas nunca, vocês não estão entendendo. Ele sempre arruma uma forma de trazer a situação e inverter para outra pessoa, né? Então, ele tá sempre vivendo nessa racionalização. Ele reconhece o que aconteceu, mas ele não aceita. Por exemplo, deixa eu tentar lembrar uma situação. Esses dias ele tava tomando banho e ele gosta que eu seque ele, que ele gosta de sair do banho e ele pede para que eu seque ele. E aí eu fui para secar ele, tô lá esperando ele e ele fazendo gracinha no chuveiro, jogando água por cima do box e desenhando no box. E o Pedro, vem, filho, quem é mãe aqui sabe que a gente não pode piscar. Eu tava lavando roupa, fazendo comida, tinha que separar o uniforme para ir pra escola e fazer lancheira e aquela correria. E ele querendo brincar no chuveiro. Aí, o que eu fiz? A Luana falou que é o signo, ele é canceriano, trauma e drama total. Aí, eu peguei e fui pôr a roupa no varal, e aí ele começou a me gritar. Aí ele começou a me gritar, que queria que eu fosse tirar ele do chuveiro. E aí eu terminei de colocar a roupa no varal e voltei para conversar com ele. E aí ele ficou muito bravo. E ele falava assim, a culpa é sua, porque eu tô aqui te chamando e você não veio. E eu falei, filho, aí eu tentava explicar pra ele, a mamãe veio, ficou aqui te esperando, mas não tinha jeito, gente, não tinha jeito. Ele entrou numa caixinha de que ele estava atrasado, que ele estava demorando e que ele ficou no banho todo aquele tempo porque eu que não fui secar ele. Dá pra entender? Consegue entender essa parte da racionalização? Aqui falou até um exemplo um pouquinho mais pesado. Mas eu não pude. Nossa, nem quando eu vi já tinha feito. Então tá, vamos lá. Negação. A negação pode acontecer por duas maneiras: a negação da realidade ou a negação de um pensamento ou um desejo. Na negação da realidade, um evento frustrante ou doloroso com a morte de um ser querido é negado como uma forma de se proteger psicologicamente daquela dor. São conhecidos casos de crianças que, após a morte de um bichinho de estimação, continuam enchendo as vasilhinhas de água e de comida todos os dias. Já na negação de pensamento e desejo, a pessoa se recusa a admitir o que sente. Por exemplo, ela pode dizer furiosa que não está com raiva, embora a fúria seja evidente. Ou pode negar que deseja um objeto que não pode ter e cuja posse seria considerada socialmente reprovável. Isolamento. O isolamento é uma separação entre pensamento e emoção.
Assim, o conteúdo emocional de uma lembrança ou de um desejo pode ser separado da lembrança ou do desejo principal dito. Alguém pode experimentar desejos ou fantasias de agredir o seu próprio irmão sem experimentar o conteúdo emocional perturbador que acompanha esse desejo. Deu para entender o isolamento? O isolamento não é você se isolar, você ficar longe das pessoas. Isolamento é uma emoção e um pensamento que você pensa, que você deseja, mas que você nem sempre coloca em ação. É um desejo e uma fantasia. Bom, deu para entender o que é a situação do isolamento? Vamos ver que horas são aqui. A gente tem um deslocamento. O deslocamento é uma pessoa, ela tem um problema no trabalho. Ela brigou no trabalho, aí ela chega em casa, ela grita com o cachorro, ela chuta o cachorro, ela maltrata o cachorro. Isso é um deslocamento. Ela teve um problema com uma outra pessoa, ela teve um problema com um outro lugar, ela teve uma frustração em um outro lugar, aí ela vai e desloca toda aquela raiva, toda aquela compulsão, tudo aquilo por um terceiro, por uma situação diferente. Então, às vezes, a mãe tem um problema com o marido e desconta na criança. Ou vice-versa. Regressão. Na regressão, nós retrocedemos a um tipo de comportamento primitivo. Então, o que acontece? Às vezes, eu sou adulta e passo a voltar a ter comportamentos que eu tinha quando era criança. Então, tipo, eu tô com um problema emocional, não sei como lidar, eu vou deitar no sofá, comer um pote de sorvete e assistir um filme. Não vou fazer nada, eu volto a ser criança, né? Lido com as minhas emoções como uma criança. Essa é a regressão. A sublimação. A sublimação, ele fala que é um dos mecanismos de defesas mais importantes para o nosso progresso como seres humanos. Então, a sublimação é aquele lugar assim, imagina a Frozen, né? A Frozen, ao invés, para ela não machucar as pessoas com o poder dela, do gelo, para ela não fazer mal para as pessoas, ela construiu um lindo castelo para ela. Um lutador, uma pessoa que tem comportamentos, compulsões, por algum tipo de compulsão, algum distúrbio, alguma coisa que ela não consegue ter domínio sobre si mesmo, ela transfere isso para algo nobre, algo que vai trazer reconhecimento, inspiração. Então, por exemplo, um cara que ele é muito agressivo, ele tem muita raiva, o que ele se torna? Um lutador de boxe. E aí ele se torna um açougueiro, né? Então ele vai canalizar essa energia para algo que vai contribuir, que vai expandir. Então ele vai gastar toda essa potência, toda essa energia de raiva que ele tem dentro dele, toda essa energia para criar algo nobre. Então essa é a sublimação. Se nós não tivéssemos esse mecanismo, nós estaríamos como na época primitiva ainda. Nós estaríamos vivendo só para fazer sexo e em pancadaria. Embora existem algumas pessoas que ainda não entenderam o que é essa questão da sublimação, né? Não encontraram ainda esse mecanismo de defesa. Atualiza a sublimação no universo. Pode melhorar. O recalque. O recalque, em alguns textos, ele pode ser trazido também como uma repressão. Então, o que é? É um mecanismo de defesa fundamental. No recalque, pensamento, sentimento e desejos, eles são inaceitáveis e simplesmente descartados para o inconsciente, o que requer um gasto de energia permanente para manter o indesejável longe da consciência. Por que será que essas coisas ficam recalcadas no inconsciente e não aparecem o tempo todo para nós? Porque existe uma instância psíquica que é uma instância que censura os traços de memória que trouxeram sofrimentos anteriores. Então, um indivíduo que ele é recalcado, ele não sente angústia, nada daqueles traços que as memórias trouxeram. Então, a pessoa que ela é recalcada, por mais que ela tenha o sofrimento que ela passou na infância, ela tem a capacidade de se proteger desse sofrimento, para não trazer aquela memória de angústia. Uma das coisas que eu descobri que estava recalcado na minha memória
durante o meu processo de terapia, no meu processo de autodesenvolvimento e autoconhecimento, e entender por que algumas coisas ainda estavam acontecendo na minha vida, ficou recalcada a questão do abuso, né? De eu ter sido molestada na minha infância. Eu não lembrava disso. Isso ficou ali recalcado. Eu não lembrava absolutamente nada disso. Então, sempre que acontecia alguma coisa, era como se aquela sensação de angústia, do medo, do que eu senti, eu não conseguia trazer para essa realidade. Então, quando eu acessei, quando eu lembrei, né, a gente conseguiu liberar e dissipar isso daí. Então, foi uma situação bem importante, assim, para a gente conhecer e liberar esses mecanismos e aprender a trabalhar com eles de uma forma agregadora para a nossa vida. E aí, como eu falei, mecanismos de defesa, gente, tem vários, inúmeros. Tem somatização, canalização, transferência, fuga, resistência, teimosia, relutância, autossabotagem. Tem inúmeras. Então, eu preciso entender, sair da anticonsciência escolhida, porque viver a partir de um mecanismo de defesa é estar em anticonsciência escolhida. Eu preciso tomar o poder e as rédeas da minha vida, para que eu possa tomar as escolhas mais assertivas para mim. Então, enquanto eu não me tornar consciente, o meu inconsciente vai conduzir a minha vida sem que eu tenha novas escolhas. Então, o que está dentro do seu inconsciente, que está comandando a sua vida num piloto automático, fazendo você viver mais do mesmo? Então, hoje a gente vai encerrar a nossa live falando sobre essa questão do impossível, né? O impossível, qual é o impossível na sua vida hoje, que você possa dizer não para o impossível, que você não aceita ele como uma realidade na sua vida e que você possa também a trazer consciência sobre quais são esses mecanismos de defesa. Talvez você vai precisar de um auxílio de um profissional para ele poder identificar, para ele poder te conduzir nesse autoconhecimento. Então fica o meu convite para que você possa vir fazer a mentoria, que você possa agendar uma sessão experimental. Nesses dias tem sido várias ferramentas legais de expansão. E é isso, eu quero que vocês peguem o impossível, declare não sobre esse impossível, atualize uma nova realidade, identifique quais são os padrões de pensamentos que estão criando na sua vida. E para finalizar, a questão que eu falei da profecia, né, que eu recebi há alguns anos, por que quando pessoas conseguem acessar esse campo de túneis de tempo e espaço? Porque o conjunto de existe um negócio chamado campo morfológico, o campo morfogenético. O campo morfológico é o conjunto de pensamentos, sentimentos, atitudes, situações que está acontecendo nessa realidade, que já aconteceu e que vem acontecendo geração em geração, em geração em geração. Existe um padrão de situações que acontecem. Então, por padrão de ressonância, né, de sintonia, você vai formando aquela realidade para você. Então, o que acontece? Tem pessoas que têm essa capacidade de visualizar esse campo que foi formado. Então, existem várias ferramentas que a gente consegue fazer isso. Tem pessoas que têm isso como um dom, uma habilidade, como o desse senhor, ele consegue acessar esse túnel de tempo e espaço sem precisar de nenhuma ferramenta. A ferramenta dele é o corpo dele, ele desenvolveu isso, né? Essa capacidade de canalização, essa capacidade de visualização. Mas nós temos outras ferramentas que a gente consegue identificar aquilo que está sendo criado. Então, eu tenho uma ferramenta que eu trabalho com a leitura do campo energético vibracional. Eu consigo ver o que está sendo criado de traumas dentro do conjunto de pensamentos que você vem tendo. Então, essa leitura de campo, ela também nos ajuda a ter clareza de quais são os tipos de comportamentos e sentimentos que eu tô tendo e como que eu tô criando essa realidade, para a partir daí eu ter a autorresponsabilidade, a boa consciência para mudar as minhas atitudes e comportamentos. Então, gratidão mais uma vez por cada um de vocês que sustentaram essa live, que estiveram aqui até o final, para aqueles que entraram, né, que pegaram uma parte, que amanhã, novamente,
se for possível, né? Porque é feriado, vou fazer uma viagem com a minha família. E aonde eu vou, normalmente o sinal de internet é maravilhoso, não funciona. Mas se lá estiver a internet, estaremos aqui amanhã às 7 horas da manhã para continuar a nossa leitura, senão nós retornamos na segunda-feira. Para quem não assistiu, para quem quiser, nós começamos a leitura do livro há uma semana. É um conteúdo muito interessante, onde eu faço leitura dos livros e trago conhecimentos de psicanálise, física quântica, mecânica quântica, espiritualidade sem cunho religioso, aonde todas as clarezas de como, por que isso funciona e por que isso tem que ser feito é benéfico na nossa vida, porque assim como existem leis universais, leis divinas, nós também temos leis biológicas, que é a forma como o nosso corpo reage a determinados pensamentos, a determinadas atitudes, a determinados alimentos, a determinados ambientes. Então, como isso também afeta o nosso corpo físico. Combinado? Um beijo, bom feriado para vocês, bom descanso. E que vocês possam comentar no final dessa live qual foi a chave que virou para você, qual foi a consciência que você identificou. Pode comentar, tipo, qual o mecanismo de defesa que você acredita que tem em você, tipo, hashtag recalcado, hashtag sublimação, hashtag regressão, deslocamento, sei lá qual que é o que você mais se identificou, ou pode ter vários, para que essa live possa chegar, para que o conteúdo possa ir para cada mais pessoas possam acessar isso também. Um beijo.